As polícias civil e militar do estado do Rio estão em crise. Trocam acusações sobre a autoria de crimes atribuídos aos grupos de extermínio. O estouro da crise começa na apuração da chacina em Vigário Geral há uma semana. 21 pessoas foram assassinadas, sendo que algumas delas quando dormiam. Esta chacina, este ato bárbaro, chocou o Brasil e provocou protestos de organismos de defesa da cidadania em todo o mundo. Neste manchete documento, A Guerra das Favelas é uma retrospectiva dos fatos ocorridos em Vigário Geral. Revendo as imagens e juntando as informações sobre as investigações, todos nós, o público, os jornalistas e as autoridades da segurança, podemos refletir sobre o relacionamento futuro da população e dos responsáveis pela nossa segurança. A favela de Vigário Geral, na zona norte do Rio, tem aproximadamente 30 mil habitantes. Ela é considerada uma das favelas mais perigosas do estado, onde se escondem os líderes de quadrilhas de sequestradores e traficantes de drogas. A favela é conhecida pela ousadia e pela crueldade de um bandido, Adlas Ferreira, o Adão, um dos homens fortes do Comando Vermelho. Ele é acusado de ter participado de 8 sequestros em 81. Adão está no presídio de segurança máxima Bangu 1. O controle do tráfico na favela passou para Flávio Negão, braço direito de Adão. Seu ódio por policiais também é conhecido na favela. O traficante costuma dizer que os domingos são reservados para a matança de policiais. A morte de 4 policiais militares na noite de sábado, dia 28 de agosto, deu início à tragédia de Vigário Geral. O sargento Ailton Ferreira Santos, o cabo Irapuã Calixto Caetano e os soldados José Carlos Santana e Luiz Carlos dos Santos foram mortos na Praça Catulé do Rocha, a 500 metros da favela de Vigário Geral. Os PMs tinham ido investigar uma denúncia anônima de que um grupo de homens armados estaria ocupando a praça. Quando chegaram ao local, os PMs foram cercados por um grupo armado com fuzis, escopetas e pistolas. O grupo atirou em direção ao carro da polícia, que ficou com os pneus arriados e o tanque de combustível furado. Os policiais reagiram e foram metralhados. Um deles foi morto antes de conseguir sair do carro. Durante o tiroteio, uma menina de 15 anos que estava com o pai dentro deste Opala foi ferida na perna. Cerca de 50 pessoas estavam na praça na hora do tiroteio. Os 4 policiais foram enterrados com honras militares. Parentes e amigos dos PMs estavam revoltados. – 24 horas depois da morte dos policiais, 21 moradores da favela de Vigário Geral são brutalmente assassinados. O grupo de matadores chegou ao local por volta de 11 horas da noite. No acesso à favela, a primeira morte. Um rapaz de 17 anos foi baleado e a moto dele incendiada no meio da rua. Na praça onde os policiais militares foram assassinados, uma ação terrorista. Todos os trailers foram incendiados. Este foi totalmente perfurado a balas. Tiros de vários calibres, incluindo fuzis e metralhadoras. Depois, o grupo de matadores invadiu a favela. Quem estava na rua foi morto a tiros. Todas as vítimas eram trabalhadores. Edmilson Prazeres da Rocha, de 33 anos, tinha acabado de sair de casa quando foi surpreendido pelo grupo. Quem assistiu à matança não teve como pedir socorro. As linhas telefônicas foram cortadas. Este rapaz tentou fugir e foi baleado na cabeça. Foi nesta rua que a ação dos matadores mais impressionou a comunidade. Os homens armados chegaram aqui pouco depois de meia-noite. Em uma ação que mais parecia uma guerrilha, eles invadiram este bar, onde balearam 8 pessoas que não tiveram tempo de falar nada. 7 delas morreram no local e uma chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. Continuando a onda de violência, o massacre dos homens, eles atravessaram a rua e entraram nesta casa. Aqui dentro, 8 pessoas da mesma família foram assassinadas, incluindo uma menina com 15 anos. A menina foi identificada como Lucilene Silva dos Santos. Ela morreu deitada no sofá. Na sala, uma irmã também foi baleada.
Na cozinha, outros irmãos que tentaram fugir. No quarto, o resto da família se preparava para dormir. Nenhum deles teve tempo para alguma reação. Na casa, moravam 2 pessoas que trabalhavam na mesma gráfica de uma das testemunhas da morte dos PMs. Amigos e parentes ficaram impressionados com a brutalidade. Parecia uma guerra. Na porta do bar, o corpo do proprietário, um aposentado de 60 anos que tentou impedir a entrada dos matadores. No lado de dentro, o chão esburacado por causa de uma granada. Mais mortes e marcas de tiros nas paredes. Algumas pessoas tentaram fugir pelos fundos, não conseguiram. A cena era tão impressionante que a deputada Regina Gordilho, que esteve hoje no local, teve que sair amparada. Não é possível que numa cidade, no estado do Rio de Janeiro, se cometa uma barbaridade dessa. À meia-noite acontece um dos momentos mais dramáticos dessa chacina. Os homens encapuçados invadem essa casa usando a porta da frente e a porta dos fundos. 12 pessoas dormiam aqui. Todos trabalhadores e evangélicos. Era uma família evangélica. Hoje, o que se via por aqui era muito sangue e uma Bíblia aberta. Nessa Bíblia, um santinho com as palavras da cruz. A primeira é a seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A segunda seria uma resposta para tanta covardia e desesperança. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Seu Abelardo era irmão do dono da casa. Mas tinha crianças também? Tinha. Quantas crianças? 2, uns 4. Umas 4 crianças. Como é que elas conseguiram escapar? Eles pularam por cima da laje. A mais velha pulou por cima da laje, socorreu todos eles. Quantos anos tinha essa menininha que conseguiu socorrer todo mundo? Ela está com 7 anos agora. Se não me engano, está com 7 anos agora. É mais velha. Eles chegaram a tentar matar as crianças também? Não. Matar nenhuma criança, não. O que eles falaram? Eles queriam matar, né? Mas as crianças, o outro falou assim, não, deixa as crianças, que as crianças não têm nada a ver com isso, não. Só os adultos, só. Mas da morte desses colegas dele que morreu aí fora, então acho que eles vieram se vingar nos moradores da favela. Não tinha nada a ver com isso. O trânsito ficou interrompido por várias horas, o comércio foi fechado e o tráfego ferroviário também foi paralisado. Muito revoltados, os moradores acusaram os policiais militares de terem praticado os crimes. Foi as polícias mesmo que mandou. Todo mundo, polícia. Eles que vêm aí fazendo desordem. Não pode fazer isso. Ele não pode, gente morta, um monte de criança sem mãe, sem pai. Eles fazem um negócio desse. Como é que eles fazem isso com a gente? A senhora entra lá que a senhora vai ver uma casa com a família inteira, não sobrou ninguém. Isso não pode acontecer, isso é um absurdo. Isso aqui, como é que fica esse pessoal, gente? Me diz, sem segurança, sem proteção? Eu sou mãe, eu tenho filhos. Eu fico insegura na cidade do Rio de Janeiro com meus filhos. Eu quero, quando eu vejo uma coisa dessa, eu agarro meus filhos, de medo de acontecer com meus filhos. A gente é inocente! Isso eles estão querendo se vingar! As mortes dos policiais que morreram aqui na praça! Querem descontar da gente! Nós não devemos nada a eles! Eles vão pegar quem deve! Não inocente! Você conhecia das pessoas? A família, todo mundo que morre na favela, todo mundo que morreu. Tudo inocente, não tem ninguém bandido. Você viu a chacina? Você viu a chacina? A minha irmã mora do lado. A menina foi pra casa da minha irmã com o nenenzinho, com as crianças. E eles queriam invadir e matar as crianças. Ia matar a família da minha irmã toda. Eles falaram viu quem era? Viu eles eram. Eles estavam encapuçados. Sabe o que eles falaram? Eram policiais. A gente eram policiais. É tudo corrupto. Mataram meu filho e meu genro. Meu filho é fiscal da Danone, trabalhador. Como é que foi? Assim mesmo. Esse menino tá fazendo aniversário e ele foi pra lá, pra casa dele, pra comer o bolo. Ele quando viu o menino, metralhou o menino. A senhora estava perto quando seu filho morreu? Não tava, mas tinha minha vizinha que tava e viu tudo. O que contaram pra senhora? Que ele tava em pé e eles pediram o documento. Quando ele foi pra tirar o documento, eles metralharam ele. Minutos depois, o comandante do batalhão de polícia da região tentou conversar com os manifestantes, mas foi muito vaiado. O coronel Pinto não acredita que a polícia militar esteja envolvida com as mortes. Eu acho que essa ação não foi feita por policial militar. A polícia militar é representada fardada e ela não representa, e aí não foi policial militar. A retirada quase obrigatória do comandante marcou o abandono da polícia.
camburões foram apedrejados. Vai quebrar. Errou. E os policiais responderam com tiros. A pedra tá rolando, olha lá. Os peritos encontraram na favela fragmentos de balas de todos os calibres. Os matadores usaram escopetas calibre 12, revólveres 38, pistolas e metralhadoras calibre 45. Depois da perícia, os corpos das vítimas foram finalmente retirados. Foram os homens do Corpo de Bombeiros que ficaram com essa triste tarefa. Os corpos eram colocados em gavetas de ferro do Instituto Médico Legal e os pequenos cortejos seguiam pelas ruelas da favela, sob o olhar ainda assustado dos moradores daqui. Por orientação dos técnicos do IML, os corpos foram colocados em fileira no meio da rua. Uma imagem impressionante, só vista mesmo em situações de guerra civil. Os vizinhos das vítimas puderam então velar seus mortos, no meio da rua, sob um sol de 36 graus. 6 rabecões foram usados para remover os corpos. No IML, alguns parentes das vítimas apareceram para identificar seus mortos. Em tanto tempo de trabalho, de profissão, o senhor já viu coisa igual? Nós estamos acostumados à violência, né? Mas uma violência que abrange mulheres, pessoas que estavam na sua casa, realmente nos chocou bastante. O que você poderia dizer num momento como esse, num momento profissional como esse? Estou triste. Estou triste com a violência dos homens. Na terça-feira, a favela de Vigário Geral amanheceu de luto. Na rua onde houve os protestos, o trânsito estava normal e o tráfego ferroviário também estava circulando. Mas do outro lado da linha de trem, o comércio continuou fechado e não houve aula nas escolas. A bandeira meio-pau denunciava a tristeza. Depois da chacina da noite de sábado, a favela de Vigário Geral não é mais a mesma. Muitos moradores abandonaram as casas durante a noite com medo que os assassinos voltem à favela. Aqui neste local, onde morreram 15 pessoas, os parentes das vítimas, ainda indignados, colocaram uma faixa negra em sinal de protesto. E no bar, onde morreram 7 pessoas, a faixa lembrava que no dia em que o Brasil comemorava a vitória sobre a Bolívia, 21 trabalhadores foram assassinados. Dezenas de curiosos vieram até o bar para ver o local do massacre, que ainda tem as marcas das balas. Em outros pontos, eram confeccionadas faixas simples, mas com mensagens fortes, como essa que pede justiça. Mas o maior movimento por aqui era do sobe e desce de algumas famílias que ainda estavam deixando as casas e dos grupos de pessoas que procuravam nos jornais as fotos dos amigos assassinados. Esta mulher contou que não consegue nem se alimentar. Ele não pode nem pegar um prato de comida, sentar, saber botar a comida na boca, sabendo que as pessoas morreram desse jeito. Esta outra diz que a família de evangélicos foi assassinada para não contar o que viu. Que alguém, na hora que eles estavam matando o pessoal do bar, em frente, alguém chegou no portão e deve ter visto. Eles mataram a família toda por queima de arquivo. Porque eles não tinham motivo para morrer, aquela família, uma família evangélica. Não tinha mesmo motivo. A barbaridade do massacre também foi assunto da imprensa internacional. As famílias das vítimas parecem ainda não acreditar no que aconteceu. Mesmo assim, não pensam em sair da favela. Não devo nada. Meu marido é trabalhador, trabalha na rede ferroviária. Chegou do trabalho e foi comprar um cigarro. Eles pegaram meu marido, quer dizer, eu não tenho medo. Medo de quê? Como é que a senhora está pensando em tocar a vida agora? Difícil sem ele. Era meu apoio, meu braço direito, só. Mas Deus vai me dar força e ele também, onde ele estiver, ele vai me ajudar a criar os 2 filhos. Centenas de pessoas lotaram o cemitério de Irajá, na zona norte do Rio. Pouco depois de meio-dia, os 2 primeiros a serem enterrados hoje. Houve desespero de amigos. Não fez mal a ninguém, compadre. O cara não fez mal a ninguém.
Tava comemorando o jogo do Brasil lá, tá na minha casa, aí bebendo. Aí mataram o cara, compadre. Fez mais ninguém, mataram o cara. E um protesto silencioso do irmão de uma das vítimas. À 1h da tarde, o corpo de José dos Santos foi sepultado diante da revolta da mãe com o crime. Eu não quero viver mais, eu não quero viver mais, eu não quero viver mais. A dor de perder um filho de forma tão violenta se repetiu por mais vezes. 1 hora depois, chegam ao cemitério mais 3 corpos. Os caixões são abertos a pedido das famílias. A imagem traz de volta aos moradores as cenas da violência na chacina. Muita gente passou mal e teve que ser amparada por amigos. Esta mulher resume os sentimentos de quem continua morando na favela. Medo demais, demais. Eu mesmo, quando saio, eu piso na chegada da minha casa. Se eu vou chegar e vou ficar viva, ou se eu vou morrer também. Assim como foi eles, pode ter sido a minha família também. Os corpos dos 8 integrantes de uma mesma família de evangélicos que foi assassinada durante a chacina na favela de Vigário Geral chegaram ao cemitério pouco depois de 4h30 da tarde. Como não havia lugar suficiente nas capelas do cemitério, os corpos foram velados na alameda principal em meio ao desespero e à emoção de amigos e parentes. O protesto estava estampado no rosto de cada um. Muitos amigos da família e companheiros de religião passaram mal. Esta mulher teve que ser carregada. Da família, apenas 3 crianças sobreviveram. Uma delas, Alessandra Lourenço Rodrigues, que fez questão de comparecer ao enterro. No colo do tio, a dor que chegou tão cedo. Foi uma noite que eu nunca vou esquecer. Vai continuar morando na favela? Toda a família foi sepultada em covas diferentes. Os corpos das outras 4 vítimas da chacina chegaram pouco depois para um sepultamento rápido. Foi muita dor e emoção para toda essa gente. O laudo não deixa mais dúvidas. Os matadores usaram armas de diversos calibres. Revólveres 38, pistolas 9mm, metralhadoras, pistolas calibre 45 e metralhadoras AR-15. Em menos de 2 horas, foram disparados cerca de 100 tiros. E pelo menos 60 deles atingiram as 21 vítimas fatais. O crime foi praticado com requinte de crueldade. As vítimas não tiveram nenhuma condição de defesa, algumas inclusive deviam estar dormindo e outras demonstrando que ao se defender numa tentativa inútil, levantaram os braços e foram atingidas, havendo até fratura exposta. Com relação a quantos tiros por pessoa foram encontrados? Um mínimo de 3 disparos, de 3 ferimentos de arma de fogo em cada vítima, um mínimo. Uma verdadeira execução. Uma verdadeira matança. No 9º Batalhão da Polícia Militar, todos foram convocados a ficar de plantão. Os 5 policiais militares que estavam trabalhando no dia da chacina, lotados no Departamento de Policiamento Ostensivo de Jardim América, foram levados para o quartel-general da PM no estado. Entre eles estão o soldado Esfer, mais conhecido como Russão, o cabo Campos e o sargento Paulo César. Segundo testemunhas, eles teriam comandado o massacre. A rotina das 3.000 famílias da favela de Vigário Geral, na zona norte do Rio, foi alterada por causa da chacina. Os moradores vivem com medo e evitam falar do assunto. Uma equipe da Ordem dos Advogados do Brasil instalou um posto de atendimento para dar assistência às famílias das vítimas. Todas as pessoas estão sendo orientadas de como podem entrar na justiça pedindo uma ação indenizatória contra o governo do estado, caso seja comprovada a participação de policiais militares no crime. Aqui também, os advogados da OAB estão colhendo os depoimentos daqueles moradores que assistiram à chacina, mas que têm medo de prestar declarações à polícia. A Polícia Civil do Rio já investiga uma nova hipótese para a chacina. Traficantes que disputam o controle de venda de drogas no local teriam comandado a matança. A família de evangélicos teria sido assassinada porque denunciava a ação dos traficantes. Mas alguns moradores não concordam com esta versão. Mentira. Não tem nada a ver. Por quê? Porque muito tempo não tem mais essa guerra. Muito tempo mesmo. E quando tem a guerra, eles não mexem com os moradores? Não mexe com ninguém. Só tem essas revoltas quando os policiais entram. Fora disso não tem tiroteio aqui dentro,
A gente leva as crianças para a escola, busca as crianças da escola, viu? O nosso medo aqui é da polícia, mais nada. Essas moradoras, ainda com medo, voltaram a denunciar o envolvimento da Polícia Militar na chacina e acusaram o PM de extorquir dinheiro dos moradores. Agora, esse Russão, muitas vezes eu já vi ele, para não matar as pessoas, se tivesse dinheiro, relógio, roupa boa, ele pedia, e se não tivesse nada, ele executava na hora. No calendário criminal da cidade, os PMs foram presença constante em alguns dos casos mais violentos e rumorosos. Durante todo o dia, o clima foi de expectativa no quartel-general da Polícia Militar no centro do Rio. Jornalistas e oficiais esperavam por uma decisão do governador Leonel Brizola para o pedido de exoneração feito pelo comandante da Polícia Militar, Carlos Nazaré Cerqueira. No meio da tarde, o próprio coronel disse aos jornalistas que o governador telefonou para ele, aceitando o pedido de demissão do cargo de comandante da PM do Rio de Janeiro. Ainda durante a tarde, oficiais do alto comando foram convocados para uma reunião. No início da noite, depois de já ter sido divulgada a exoneração do coronel Nazaré Cerqueira, o governador Leonel Brizola ligou aqui para o QG e conversou com o comandante da Polícia Militar, dizendo que tudo não passou de um mal-entendido em relação ao pedido de exoneração que ele fez ao governador. O governador fez uma ligação para o comandante, eles conversaram e o coronel Cerqueira entendeu mal as palavras do governador. O governador, na verdade, ainda não decidiu nada com relação à exoneração do coronel Cerqueira, embora ele tenha colocado o cargo, por ser um cargo de confiança, à disposição do governador. Foi feita alguma modificação na corporação? Com relação ao comando geral, não. Com relação ao comando do 9º Batalhão, sim, já foi exonerado o comandante e nomeado um novo comandante para o 9º Batalhão. Ele entendeu mal, quer dizer, ele continua no cargo? O governador não decidiu ainda quanto à exoneração dele, então, enquanto não decidir diferentemente disso, ele continua no cargo. As investigações na 39ª Delegacia da Pavuna, onde corre o inquérito da chacina de Vigário Geral, estão sendo acompanhadas por promotores públicos. Os depoimentos de novas testemunhas levaram a polícia a afastar a possibilidade de que o crime tenha sido praticado por traficantes ou exclusivamente por policiais militares. Investigações levaram a polícia a acreditar na ação de grupos de extermínio. O delegado Otávio Seller está investigando 13 pessoas suspeitas de terem participado da chacina. São pessoas ligadas a grupos de extermínio que atuam nas proximidades de Vigário Geral. Há policiais nesse grupo de 12 nomes? Existem policiais. Civis ou militares? Das duas corporações. Eu acho que o país vive numa guerra social. A marginalidade está se apoderando cada vez mais de tudo aqui neste país. E nós teríamos que, então, numa situação excepcional, adotar diversas medidas enérgicas, duras. Temos que modificar a lei é frouxa e, entre outras coisas, mesmo que até temporariamente, nós deveríamos implantar a pena de morte para esses crimes hediondos. Que outras modificações o senhor defende na lei? Eu defendo, por exemplo, que na execução da lei, essa progressão de regime que coloca em liberdade, na prática, aquele que cumpriu 1/6 da pena quando é primário. Então, eu acho que isso é uma lei frouxa. Eu acho que as penas estão muito suaves e nós vivemos uma realidade social muito séria e se não formos duros, enérgicos e se não agirmos com toda a presteza e rigor, como também não estabelecemos penas drásticas, porque ninguém gosta de morrer. O marginal, no fundo, ele é um covarde, porque quem mata mulheres, crianças, no fundo é um grande covarde. Estes, naturalmente, tremerão diante da pena de morte. Estão todos mascarados. Mas podem ser policiais? Eu não disse nada que pode ser policiais. Quem que você acha que é quem fez isso tudo? Eu não acho nada. Esses grupos já frequentavam a favela, provocando terror entre os moradores? Não sei, né? Eu quase não ficava dentro da favela. Quer dizer, na verdade, o que você conseguiu ver naquela madrugada, naquela noite de terror em Vigário Geral? Eu consegui ver eu sendo socorrido. O que você viu lá? Dentro do bar? Conta pra gente como é que foi dentro do bar. A história que eu já contei. Conta de novo. Os rapazes chegaram, pediram documento. Nós mostramos, depois em seguida eles saíram, jogaram a bomba e depois o tiroteio e pronto. Quantos eram? Uns 20 pra lá. Todos dentro do bar? Não, ficou uns do lado de fora. O que eles falaram pra vocês Falaram antes de nada. tirar? Procuravam alguém, citaram algum nome?
Capitão. Oi. Tô meio cansado. Tá cansado? Então, tudo bem. Você vai levar sua esposa? Eu queria, Você queria falar o quê? Queria fazer um apelo aí agora. Queria fazer um apelo ao governador, que vendo no estado que eu tô aí, ó, vou perder 18 anos de casa, só sem saber para onde que vou morar, vou para Bahia sem saber para onde morar, para ver se ele me ajudava aí, arrumava uma casa para me morar aí com a minha família aí. É isso que eu tô querendo agora. E justiça pelos meus amigos que foram mortos, covardemente. Você teria condição de reconhecer as pessoas que mataram seus amigos? Nenhum, estavam todos mascarados, tá? Se você conseguisse essa casa, você ficaria no Rio ou assim mesmo iria embora? Assim mesmo eu queria ir embora. Você tem medo de morrer? Claro que não tem. Está em condições de viajar? Não. O governador Leonel Brizola admitiu a participação de policiais militares no massacre e prometeu mudanças na corporação. Nós estamos partindo numa decisão conjunta com a Assembleia e também com a assistência do próprio Poder Judiciário para um programa de rejuvenescimento, uma espécie de choque de rejuvenescimento e de rigor e de disciplina na Polícia Militar. Nós apostamos nessas medidas. Vamos tratar de rejuvenescer os quadros para ter comandantes de unidades que realmente desenvolvam um grande dinamismo e possam recuperar a eficiência e conduzir a ação profissional dos seus agentes, dos seus soldados, dos seus contingentes, numa direção que não seja a da cultura da violência, como tem sido nesses últimos tempos. As declarações do governador não agradaram os coronéis da Polícia Militar. Diretores, chefes de departamento e comandantes de batalhões realizaram uma reunião a portas fechadas. Eles ficaram quase 7 horas discutindo a crise na corporação e o projeto do governador Leonel Brizola de colocar o alto comando da PM na reserva. Nos corredores, os coronéis manifestaram apoio ao comandante da PM e reafirmaram a expectativa de que o projeto de afastamento seja revisto. A insatisfação entre os policiais militares com a cúpula foi verbalizada hoje à tarde pelo chefe de operações da corporação. Ele fez um protesto contra os coronéis da Polícia Militar. Eles estão no comando, eles não estão comandando. Isso que o pessoal vê. Estar no comando é uma coisa e comandar a tropa é outra. Comandar é ter o apoio da oficialidade e da tropa, que não está existindo. Mas a tropa não aceita mais o comando desses coronéis. De forma alguma. Agora, eles não têm coragem de dizer. A declaração do chefe de operações da PM agravou ainda mais a crise na corporação. O major foi porta-voz de um grupo de policiais que reivindica mudanças no comando da Polícia Militar. Casa do soldado Paulo Roberto Borges dos Santos, do 12º Batalhão de Polícia Militar em Niterói, foram apreendidos $2.600, 2 motos, um Santana roubado, armas calibre 38, 7,65 e 22, um fuzil AR-18 calibre 223, além de munições e gorros de várias cores. Foi encontrada também uma carteira de assessor de imprensa do deputado estadual Emir Laranjeira, que é coronel reformado da PM e ex-comandante do 9º Batalhão, que é o batalhão onde trabalham os PMs acusados da chacina. Na casa do soldado Hélio Vilário Guedes, em Niterói, foram encontrados 17 capuzes, entre gorros e toucas do tipo ninja, algemas, luvas, armas e munições. Todo o material apreendido foi levado para exame no Instituto Carlos Éboli, para os peritos fazerem um confronto com os projéteis e cápsulas retirados das vítimas do massacre de Vigário Geral. Eu ser culpado por falhas de policiais militares no meio de 1.000 que eu comandava, realmente não tem cabimento. E confesso que muitos deles eu gosto. Como é o caso do PM Borges, que foi preso, que está com uma carteira do meu gabinete, que eu dei, para ele ter acesso fácil ao meu gabinete. Eu não dei uma carteira para um bandido, eu dei para um policial militar, que até aquele ponto eu confiava nele. E agora? E agora? Agora eu estou consternado, porque, infelizmente, ele está envolvido com acusações graves. Não em relação à chacina de Vigário Geral, não acredito que ele tenha participado dela, porque tem informações seguras de que ele estava de serviço interno no quartel em Niterói. Mas mesmo com tanto material apreendido na casa dele? Isso é uma questão que eu vou colocar aqui para aguçar uma discussão séria. Existe hoje um submundo da polícia combatendo o submundo do crime. Eu também vi os policiais que estão cumprindo o mandado de busca
usando a mesma máscara. Isso faz parte de uma cultura do policial. É lógico que ele vai ter que responder por tudo isso. Vai ser uma questão do sistema, não é minha. A minha relação com o policial militar é uma relação fora desse contexto. Eu não tenho nada a ver se um policial militar que tem contato comigo, na vida particular dele, ele é um criminoso, ou não é, ou é um padre. E eu não tenho como avaliar cada situação dessa. Durante todo o dia de sábado, as cúpulas das polícias civil e militar estiveram reunidas. Mas foi só no meio da tarde que veio a informação mais importante desta reunião, de que foi aberto um outro inquérito para apurar o envolvimento de 2 capitães da PM na chacina. O capitão Pirassol, que trabalha no Batalhão de Operações Especiais, e o capitão Monteiro, lotado no 16º Batalhão. Os 2 são acusados de terem levado uma das principais testemunhas da chacina, Jadir Inácio, para um local desconhecido. No sábado, dia 4, vários policiais militares foram presos sob a suspeita de estarem envolvidos na chacina. Nós temos ao todo presos, detidos administrativamente, 12 policiais militares que estavam com devido armamento e cujos áreas estão sendo checados. E qual é a verdade em relação à responsabilidade do capitão Pirassol na retirada da testemunha da chacina do hospital, usando um carro do deputado Emir Laranjeira, ex-comandante do 9º Batalhão? É importante colocar 2 coisas. Em primeiro lugar, a vítima que estava no Hospital Getúlio Vargas foi ouvido pelo delegado da Divisão de Defesa da Vida, Wilson Machado, e disse que nada poderia esclarecer. Depois nós tivemos informações de que ela foi retirada do hospital por policiais militares, sob a escolta de policiais militares. Não foi utilizado o carro do deputado Emir Laranjeira, mas nós tivemos informações através de um capitão, pessoa essa ouvida pelo Dr. Wilson Machado Velho. Tivemos a informação de que o carro do deputado esteve no 16º Batalhão, mas a condução da vítima para uma casa de parentes, casa essa, lugar esse, pedido pela própria vítima, foi feita no carro não ostensivo da Polícia Militar. Durante o final de semana, o delegado passou 8 horas arrumando o inquérito sobre a chacina, que tem 300 folhas. Ontem, Wilson Machado pediu ao secretário de Polícia Civil, Nilo Batista, apoio para as investigações. Por isso, chegaram hoje à Delegacia de Defesa da Vida 2 delegados, 2 escrivães, 2 equipes da SINAP, uma chefia da Polícia Militar e uma chefia do Serviço Reservado da PM. Hoje à tarde, o delegado Wilson Machado instaurou um inquérito sobre formação de quadrilha a partir dos dados obtidos na apuração da chacina. O delegado também vai estudar os laudos para ver se há elementos para abrir um novo inquérito para investigar policiais militares e civis que estariam obstruindo as investigações. Ontem, Wilson Machado pediu ao diretor do Instituto Carlos Éboli, Mauro Ricard, para fazer um exame de confronto balístico entre as armas que foram usadas por PMs na chacina da Candelária com as que foram usadas na chacina de Vigário Geral. Há forte indício de que realmente alguns policiais militares teriam sido realmente os autores dessa chacina, e a motivação, eu estou querendo mais crer que na realidade tenha sido em razão das mortes dos 4 PMs ocorridos no dia anterior. Você acredita que políticos possam também estar ligados a esse grupo de extermínio? Não, no momento não me chegou nada nesse sentido, embora saibamos que uma viatura da Assembleia Legislativa teria ido ao Getúlio Vargas com o objetivo de remover a vítima sobrevivente, Jadir, de lá para onde ele desejasse. As investigações caminham com eficácia, o que a imprensa vem noticiando se confirma cada vez mais, né, ampliando-se o número de envolvidos. Nitidamente foi uma operação paramilitar. Não se faz uma operação espontânea, inorgânica, com 15 ou 20 integrantes, sem que haja um comandante, sem que haja um planejamento. Foi nitidamente, como se verificou, uma operação paramilitar. Mas verifica-se que não há somente gente da PM, também há da Polícia Civil
e principalmente de polícias particulares. Os grupos de extermínio, pelo que nós já conhecemos desse problema, eles são mistos. É uma organização, uma estrutura paralela que se foi formando com os anos e que está agora começando a aparecer. Nós estamos começando a deitar a mão nos grupos de extermínio, que é a outra face da violência. E é bem provável que surjam revelações surpreendentes, com o envolvimento de pessoas que, a rigor, tinham outras obrigações com a sociedade do que estar aí estimulando a ação desses grupos. Doem quem doer. Nós vamos aprofundar as investigações. Estamos contando com a inteira cooperação e acompanhamento de todos os detalhes do Ministério Público. O Procurador-Geral de Justiça está acompanhando diretamente, já designou procuradores e promotores públicos para acompanhar detalhadamente as investigações. Eu agora, como governador, o que me cumpre fazer é proporcionar um ambiente de garantias para todos, inclusive não só para os que investigam, que o façam com independência, com lisura, mas até mesmo aos que estão sendo acusados, que tenham todas as garantias. Mas o importante é que as investigações atinjam amplamente essa área. Nós precisamos colocar para fora essa história dos grupos de extermínio. Isso é uma acusação que pesa sobre o nosso país e que nós precisamos tirar de nossa fronte. Nenhuma área de país algum oferece uma intensidade tão grande em matéria de criminalidade e de violência, inclusive de assassinatos, como ocorre aqui no Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje de manhã, os moradores da favela voltaram a se reunir para a missa de 7º dia em intenção às vítimas da chacina. Tenho certeza que foi a polícia mesmo que matou meu filho. E meu Deus. Eu peço que a justiça resolva esse problema. Eu estou desesperado. Eu preciso disso. A justiça pune esses culpados. A cerimônia foi celebrada pelo cardeal do Rio, Dom Eugênio Salles, com auxílio de 9 padres e 2 seminaristas. Centenas de pessoas lotaram a igreja, entre elas o senador Nelson Carneiro, que veio prestar solidariedade aos moradores. Durante o sermão, o cardeal lembrou dos 4 policiais militares mortos na favela e da chacina de meninos de rua da Candelária. Ele pediu paz para o Rio de Janeiro. No final da cerimônia, o cardeal do Rio, Dom Eugênio Salles, disse que vai dar proteção a um dos sobreviventes da chacina. Mais uma vez, o cardeal culpou os traficantes como os responsáveis pela onda de violência no Rio de Janeiro. Não é a primeira vez, várias vezes, mesmo a polícia tem procurado a diocese para guardar pessoas de testemunhas ameaçadas de morte. Neste caso, farei a mesma coisa que eu tenho feito muitas vezes, sem anunciar, evidentemente. Toda atitude da diocese é uma atitude de apelo a que se faça justiça, que esses culpados, não só daqui, mas também os culpados da Candelária, sejam devidamente enquadrados na lei e recebam a punição devida. Isso é cristão também.